E aí, comunidade galáctica, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos mergulhar em um dos capítulos mais intensos e aterrorizantes da franquia de Resident Evil, Resident Evil Zero. Preparem-se então para os segredos obscuros, criaturas que desafiam a lógica e mistérios. É claro, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e não se esqueça de se inscrever, caso não faça parte da nossa comunidade galáctica. As margens de Raccoon City, uma cadeia montanhosa antes lembrada por trilhas e cabanas de fim de semana, se torna de repente um ponto cego no mapa. Arklay Mountains passa a ocupar o noticiário. Assassinatos estranhos, desaparecimentos em série, boatos de ataques canibais. Em poucas semanas, a paisagem de veraneio ganha o contorno do medo. Patrulhas rurais encontram coisas e casas abandonadas, portas arrombadas, trilhas que terminam em nada. As explicações não dão conta. Ataques de animais, cultos, drogas. Nada fecha a conta. O departamento de polícia de Raccoon City é pressionado. As rondas aumentam, os telefonemas se multiplicam e as teorias conspiratórias ganham vida própria. No centro desse furacão, o nome de uma gigante da cidade aparece como contraponto tranquilizador: Umbrella, a corporação que sustenta hospitais, pesquisas e empregos. Em público, a empresa oferece cooperação. Nos corredores, a palavra de ordem é contenção. Nada que alivie o pânico de quem vive à sombra da floresta. É quando a polícia aciona seu triunfo, a STARS, Special Tactics and Rescue Service, a unidade de elite preparada para investigações de alto risco. Entre seus dois destacamentos é o Bravo Team, que recebe a primeira ordem: subir as montanhas, mapear a área, coletar evidências e trazer respostas. Liderados por Enrico Marine e contando com especialistas experientes e uma recruta prodígio, a médica de campo Rebecca Chambers. O Bravo Team decola com uma missão clara: transformar boatos em fatos. Naquela noite de 23 de julho de 1998, o horizonte de Arklay é apenas um recorte negro contra as nuvens. A equipe parte com equipamentos de reconhecimento, kits forenses, suprimentos para a operação. O plano é simples: pousar próximo aos últimos locais de avistamento, traçar linhas de busca, reportar por rádio a cada intervalo. Em situações assim, o procedimento é tudo, e quando o procedimento falha, a experiência assume o posto, ou a sorte. Tudo começa aqui, numa cidade que confia demais em sua própria fachada, numa floresta que se recusa a entregar seus segredos, e numa equipe que acredita que toda anomalia tem uma explicação, desde que se olhe de perto o suficiente. É o prólogo de uma noite que mudará para sempre a percepção de Raccoon City sobre o que é segurança, ciência e controle. A viagem até Arklay não era apenas mais um patrulhamento. Para muitos, naquele helicóptero significava a primeira missão de verdade. Pele escurecida pelo sol, mãos calejadas no manche, veteranos e novatos lado a lado, e entre eles, uma presença que destoava pela calma precisa: Rebecca Chambers, a médica de campo, carregando consigo pequenas caixas de instrumentos, um estojo de remédios e um olhar mais atento às mínimas variações de pulso do que aos gestos de bravata dos militares. O rádio repete coordenadas, conversas rápidas, checagens de equipamento. O céu acima de Arklay está pesado. Nuvens baixas, vento que muda de direção sem aviso. Na cabine, a sensação coletiva
de que a missão será longa, talvez complicada. Ninguém imagina que, em minutos, a rotina será rasgada. E então, vem a primeira falha, um estalo metálico, um câmbio de rotação, uma luz de advertência no painel. O piloto anuncia que foi detectada uma pane mecânica. No jargão de voo, é um evento crítico. Na voz tensa do piloto, torna-se a raiz do pânico. Procedimentos de emergência entram em ação. A equipe se prepara para o pouso. Não um pouso planejado, mas um pouso forçado. As árvores à frente, terreno irregular e iminência do impacto. O helicóptero cai, não explode. Fica tombado faiscando com cheiro forte de combustível e borracha queimada. Há feridos leves, membros torcidos, algumas concussões. O som predominante depois do choque é o respirar ofegante da equipe. Em minutos a equipe avalia, estabiliza, recolhe o que pode. Equipamentos, rádios e, mais importante, confere presença de sinais vitais. Rebecca age rápido, curativo improvisado, com pressas, voz firme que organiza a evacuação dos mais atingidos para um ponto seguro. Sua habilidade é prática e serena. Em cena de crise, essa serenidade é liderança. Enquanto a equipe reagrupa, olhos no sopé da trilha noturna detectam algo que não deveria estar ali. Um veículo militar tombado à margem. Uma arca de metal, com os símbolos que ninguém gosta de ver em operação militar. Insígnias, equipamentos que remetem à corporação Umbrella. A carroceria está amassada, janelas estilhaçadas e marcas de ferragem na terra. Próximo ao veículo, corpos, soldados espalhados, como se o tempo tivesse congelado no instante anterior ao horror. Não é apenas a visão de morte que paralisa, são os sinais no entorno. Os uniformes estão intactos em termos de organização. Não há equipamentos saqueados à primeira vista, mas os corpos apresentam sinais de violência abrupta, roupas rasgadas, posições que sugerem resistência e um silêncio pesado que nenhuma arma de fogo recente explica. A cena parece ter sido abandonada às pressas ou ter ocorrido num ataque que deixa pouco rastro humano. As manchas, objetos pessoais espalhados, um rádio que ainda chiava com interferência. Rebecca se aproxima com luvas, mãos firmes. Ela verifica pulsos, procura sinais vitais e imediatamente percebe algo. Não há reação às atividades de reanimação. Em voz baixa comunica a sua leitura para Enrico e para o piloto. Uma comunicação clínica sem sensacionalismo que ajuda a equipe a manter o foco. Enquanto outros procuram por indícios materiais, Rebecca presta atenção aos detalhes biomédicos, pontos de hemorragia, rigidez, contusões. Não especula, documenta. Essa postura a diferencia. Ela não é apenas uma jovem médica, é a lente que transforma um cenário macabro em dados utilizáveis. A presença do veículo e dos soldados mortos introduz um elemento novo e inquietante à missão. Aqui não é só um acidente isolado. Há indícios de intervenção de forças experimentais ou operações encobertas. A menção de Umbrella no campo de visão da STARS transforma a investigação em algo com camadas militar, corporativo e potencialmente científico, e traz à tona questões de confiança institucional. Rebecca, ao tocar equipamentos com cuidado, lê em notas e rótulos aquilo que a sua formação permite: códigos, lotes de material e uma organização de suprimentos que não combina com um simples acidente de patrulha.
Ao anoitecer, a equipe precisa tomar decisões rápidas, recolher provas, garantir a segurança do local e restabelecer a comunicação com Raccoon City. Durante esse processo, o comportamento de Rebecca continua a sobressair. Ela calma uma equipe em choque. Seu olhar demora-se num objeto até então despercebido. Uma pequena caixa, um frasco com um símbolo estranho que será mais adiante uma pista crucial. Essa combinação de compaixão, técnica e curiosidade faz dela, naquele instante, a figura veterana a carregar a história adiante. A descoberta dos mortos e do veículo Umbrella altera o roteiro da missão. De patrulha rotineira, a operação transforma-se em investigação forçada. A tensão entre seguir ordens estritas e atender ao imperativo moral de documentar e entender. Enrico e os veteranos ponderam. O cerne da escolha é simples e brutal. Permanecer no local expõe a equipe ao desconhecido. Partir sem registro permite que a verdade se esconda. Rebecca, em seu papel de médica e relatora, empurra pela documentação. Suas anotações, os desenhos rápidos de ferimentos, as amostras recolhidas. E ao fazê-lo, estabelece a base factual, que depois sustentará todo o relato de Orkley. Pouco tempo depois, ao mesmo tempo que o helicóptero foi consertado o suficiente para deslocá-los mais adiante, a investigação agora solta como um rastro de fumaça, aponta para o próximo cenário. Um trem estacionado que será inevitavelmente o palco seguinte. Mas, naquele ponto final da estrada, a impressão que fica é clara. Uma liderança de confiança foi construída. Rebecca, pela primeira vez, não é apenas uma médica no quadro. É a personagem cuja integridade profissional e humanidade farão os próximos passos da narrativa parecerem plausíveis, mesmo quando o impossível começar a se manifestar. Quando Rebecca chega aos trilhos, o primeiro impacto não é visual, é o silêncio. O Ecliptic Express repousa como um monstro adormecido. Vagões alinhados sob a lua, janelas estilhaçadas, luzes internas que piscam como batimentos irregulares. O trem deveria ser um sinal de civilidade, transporte, movimento, rotina. Mas ali parece um cadáver que ainda conserva calor. O cheiro que invade o ar mistura óleo quente, ferro e algo mais antigo. Sangue seco, ferro oxidado e um odor que lembra corrompimento biológico. Ela sobe no primeiro vagão com cautela. A câmera imaginária acompanha sua lanterna. Um corredor de assentos revirados, malas abertas, fotografias espalhadas. O brilho da lâmpada revela detalhes que não combinam entre si. Um bilhete de viagem, um frasco quebrado com um símbolo desconhecido. Marcas, como se alguém tivesse sido arrastado entre os bancos. Em cada poltrona, um pedaço de história interrompida. Pessoas pegas no meio de um cotidiano que cessou. E então, os corpos surgem, não em grandes pilhas que antigamente se viam nos campos de batalha, mas posicionados como se o tempo tivesse congelado num segundo violento. Um homem inclinado sobre uma criança, uma mulher com a cabeça entre as mãos, um técnico de uniforme com crachá ainda preso. Em muitos rostos, não há apenas feridas, há um apagamento de expressão, um fechamento absoluto dos olhos que contradiz o calor recente do sangue. Rebecca, treinada para separar pânico de diagnóstico, move-se com objetividade, verifica, registra, toca levemente onde precisa tocar e recua quando encontra sinais que a ciência tradicional
não explica à primeira vista. O estranhamento cresce quando criaturas começam a se manifestar, não como um ataque cinematográfico, mas como surgimentos tortuosos, sombras que se erguem das poltronas, membros que se contorcem além do anatômico, barulhos úmidos e arranhões contra o metal. São zumbis nos sentidos narrativos, corpos que não obedecem mais à lógica humana e outras coisas menos fáceis de rotular. Manchas que se movem como se tivessem sido habitadas por parasitas, seres que deixam um rastro viscoso onde passam. A atmosfera é claustrofóbica. Cada passo adiante aumenta a sensação de que a normalidade foi rasgada. É nesse cenário que a figura de Billy Cohen irrompe, bruscamente, sem aviso, como uma página arrancada de uma história. Ele não surge como um herói, surge como um condenado que foi carregado até ali em circunstâncias que ninguém pôde, ali na hora, decifrar. Alto, com traços endurecidos, olhos que medem perigo com a economia de quem já enfrentou muito. Billy traz consigo a marca de uma vida quebrada, roupas sujas, ferimentos recentes e uma postura que mistura alerta e desdém. O primeiro encontro entre Rebecca e Billy é no mínimo intenso. Ela, uniformizada pela STARS, representa a ordem, procedimento, responsabilidade institucional. Ele, um homem marcado por um passado que o levou à cela e a uma condenação, representa o contrário, a desconfiança, a vontade de escapar, a recusa em se submeter sem entender. As primeiras palavras são curtas, pragmáticas. Rebecca faz perguntas: quem é você? Como você chegou aqui? Está ferido? Billy responde com reticência ou com respostas que soam como acusações. Você veio prender-me de novo? A tensão é tanto verbal quanto moral. O choque entre a autoridade e o excluído cria faíscas. Rebecca não é ingênua. Ela sabe que um condenado pode mentir. Billy não é monstruoso por definição. Há sinais de que foi transportado, não necessariamente agressor. Ambos carregam versões incompletas da verdade. Sua intenção inicial oscila entre interrogatórios e defesa. Ela tenta aplicar protocolo. Ele se recusa a se render a um destino que julga injusto. Essa cena não é um duelo de ação, é um duelo de credibilidade. Mas o trem não permite longas discussões. O som de metal sendo rasgado corta o diálogo. Uma criatura avança pelo corredor, arrancando o silêncio como uma lâmina. É preciso agir. O primeiro combate improvisado que segue não é heroísmo cinematográfico, é urgência. Billy, pela experiência de combate que carrega, movimenta-se com clareza, bloqueia, ataca, usa o ambiente. Rebecca, apesar de não ser soldado, usa raciocínio rápido, tranca portas, cria rotas de fuga, aplica um curativo enquanto avança. Cada gesto deles complementa o outro. A cena revela rapidamente o que palavras demorariam a provar. A sobrevivência exige sinergia. A cooperação que nasce ali é pragmática e forçada. Não há tempo para confiar de verdade, apenas para calcular probabilidades de vida. Eles aprendem a ler o silêncio um do outro. Rebecca confia em sua perícia médica e em seu olhar clínico. Billy confia em sua destreza física e em seu conhecimento prático do perigo. Entre um corredor de vagões e outro, entre portas enferrujadas e vagões fechados, desenvolve-se uma coreografia de sobrevivência. Ela cuida, ele abre caminho. Ela registra, ele protege. Ao saírem do vagão, a percepção muda. O Ecliptic Express deixa de ser apenas um cenário de horror para se tornar um laboratório de segredos, de corpos que contam histórias interrompidas,
de pistas que apontam para algo maior. E no centro dessa revelação, uma mulher com formação científica e um homem marcado pela violência. Então, o trem, até então silencioso e parado, se transforma em um corredor de pesadelo. Onde antes haviam bancos e malas espalhadas, agora surgem criaturas que lembram o humano, mas que não respeitam mais nenhuma regra anatômica. Zumbis, ou o que restou do que eram humanos. Caminham arrastados, olhos vazios, fixos no próximo movimento. Mas não são os únicos. Formas mutantes emergem dos cantos mais escuros, membros retorcidos, bocas que se abrem em ângulos impossíveis. Uma presença que parece brincar com a lógica natural. Cada passo da equipe desperta rangidos e estalos. Cada suspiro parece multiplicar o número de criaturas que os rodeia. É nesse cenário que o passado sombrio da Umbrella começa a se revelar. Entre cadáveres e sangue seco, surgem pistas sobre o que realmente aconteceu naquele trem. Frascos com inscrições ilegíveis, bilhetes queimados, documentos rasgados que mencionam experimentos secretos, códigos e amostras de vírus não catalogados. E entre esses vestígios, a história de um homem, um cientista, começa a emergir. James Marcus, fundador do Departamento de Pesquisa Biológica da Umbrella e figura central de um dos primeiros horrores biológicos da corporação. Marcus não é apenas uma lenda, é o símbolo da ambição traída. Anos antes, ele fora um dos pilares da Umbrella, responsável por pesquisas pioneiras como o vírus progenitor, à base de todos os horrores que viriam. Mas a ganância de Oswell e Spencer e o protagonismo frio de Albert Wesker transformaram seu destino em traição. Marcus foi assassinado, vítima de conspiração interna, seu nome apagado das páginas corporativas, seu trabalho roubado, sua vida interrompida. Entre os vagões, fragmentos de registros sugerem uma experiência que desafiou a própria morte, o vírus progenitor, combinado com uma sanguessuga rainha encontrada por Marcus em expedições biológicas, cria algo que transcende a morte física. É o chamado renascimento. Marcus não retorna como homem, mas como entidade simbiótica, um ser que mantém consciência parcial, mas cuja forma e instintos são moldados pelas sanguessugas. A rainha e seu enxame representa tanto sua continuidade quanto sua vingança. Uma consciência ancestral alimentada pelo ódio, usando as criaturas como um instrumento de retaliação. As sanguessugas são mais do que parasitas. São uma extensão da própria raiva de Marcus. Cada corpo que se contorce sob seu domínio é um lembrete silencioso da injustiça que sofreu. São símbolos de vingança, lembranças vivas de traição corporativa e mecanismos que transformam o trem em um palco vivo do passado sombrio da Umbrella. Para Rebecca e Billy, isso é apenas intuído, uma ameaça que cresce, tangível e invisível ao mesmo tempo, como se o próprio ambiente estivesse conspirando contra eles. Finalmente, após um percurso que parecia interminável, o trem se aproxima de um complexo escondido entre as árvores, o centro de treinamento da Umbrella. À primeira vista, o prédio parece desativado, mas seus portões metálicos e torres de observação denunciam sua função original. Um laboratório de pesquisa avançada, criado para treinar pessoal e testar protocolos antes da implementação de experiências maiores. Rebecca observa o local com cautela, cercas, portas reforçadas e placas desgastadas pelo tempo que ainda carregam a inscrição Marcus Research Facility.
É um santuário silencioso que guarda os primeiros horrores do T-Vírus. Dentro do centro, o silêncio é quase absoluto, quebrado apenas pelo estalo ocasional do trem que ainda vibra nos trilhos. Rebecca e Billy atravessam corredores vazios, salas de armazenamento e laboratórios abandonados, equipamentos enferrujados, mesas de operação, frascos de vidro quebrados. Tudo sugere uma rotina científica interrompida abruptamente. Cada detalhe confirma que este não é apenas um centro de treinamento militar, é o local onde Marcus conduziu suas pesquisas iniciais, antes de ser criado por Spencer e Wesker. As paredes contam histórias que documentos sozinhos não poderiam. Diagramas riscados à mão mostram os primeiros testes do progenitor, células manipuladas e experiências com organismos vivos, incluindo os parasitas que se tornariam centrais na vingança de Marcus. Ele foi um fruto da ambição humana, da manipulação genética e da traição corporativa. Marcus, traído e assassinado anos antes, plantou sementes de destruição que agora escapam ao controle da Umbrella. Não demora para que os horrores de Marcus reapareçam, não como lembranças estáticas, mas como monstros tangíveis, criados durante os experimentos iniciais e agora vagando pelos corredores escuros. Zumbis, criaturas mutantes, formas híbridas de humanos e sanguessugas demonstram a extensão do horror biológico, reforçando que o que começou como uma pesquisa científica transformou-se em uma armadilha de morte. Cada encontro com esses monstros é um lembrete de que a ambição desmedida de Marcus e a traição de seus parceiros resultaram em horrores que transcendiam a ciência convencional. Billy e Rebecca avançam com extrema cautela. O conhecimento científico de Rebecca permite identificar sinais de armadilhas biológicas e padrões de comportamento das criaturas, enquanto a experiência de combate de Billy assegura a sobrevivência física. Cada movimento é calculado, cada decisão carregada de tensão. O que Marcus começou como estudo agora se transforma em um terreno de teste mortal para os sobreviventes. Ao explorar o centro, descobertas sutis revelam o caráter de Marcus. Ele não apenas buscava avanços científicos, mas criava mecanismos de vingança contra a Umbrella. Frascos e registros sugerem que experimentos com controle de vida e morte, evidências de que a própria ciência foi usada como instrumento de retaliação. Para a equipe, cada sala é uma lição do passado, o que é humano, o que é monstruoso, e até onde a ambição pode levar à destruição. Após o encontro inicial no trem, a tensão entre Rebecca e Billy não desaparece imediatamente. Cada corredor do centro de treinamento é um teste, e cada criatura que surge reforça a necessidade de atenção mútua. No entanto, o que começa com uma desconfiança e suspeita mútua, gradualmente se transforma em uma parceria prática. A primeira das muitas que a história exige. Rebecca observa a habilidade de Billy em lidar com o perigo, sua precisão em combate e sua calma diante de situações extremas, enquanto Billy nota a rapidez com que Rebecca identifica riscos, avalia ferimentos e planeja rotas de fuga. O vínculo cresce em pequenos gestos. Ela entrega suprimentos, ele protege passagens críticas. Ela sinaliza problemas, ele confia nas decisões dela. Não são palavras grandiosas, mas atos silenciosos de confiança que se acumulam com cada minuto. Enquanto enfrentam monstros e corredores infestados, o passado de Billy começa a emergir. Gradualmente, Rebecca descobre que ele não é o criminoso que a justiça anunciou. Condenado por assassinato, Billy foi, na verdade, vítima das circunstâncias que escapam ao controle comum.
Uma trama envolvendo poder, injustiça e julgamentos apressados. Essa revelação muda não apenas a percepção de Rebecca, mas também a própria dinâmica da equipe. Ela passa de cautela rígida e desconfiança a respeito e admiração silenciosa, reconhecendo nele coragem, inteligência, a própria moralidade. Descendo aos níveis mais profundos do centro de pesquisa, Rebecca e Billy adentram o submundo do horror da Umbrella. Aqui, os corredores não são apenas escuros, eles respiram. Frascos quebrados, corpos retorcidos e instrumentos de pesquisa abandonados criam uma atmosfera opressiva. Câimbras de tensão onde cheiro metálico de sangue seco e óleo. Cada passo é calculado, cada movimento atento, pois o terror não é apenas visível, ele se sente no ar, como se as paredes pulsassem com vida própria. No ponto central desse labirinto subterrâneo, o verdadeiro epicentro da vingança de Umbrella e Marcus se revela. James Marcus, outrora pesquisador brilhante e traído, agora surge como uma criatura grotesca, resultado de sua simbiose com a sanguessuga rainha. Sua forma não é mais humana. Membros distorcidos, músculos expostos de maneira quase artística, pele parcialmente coberta por enxames pulsantes de sanguessugas que se contorcem e se movimentam independentemente. Cada passo ecoa com marteladas de ferro, e seu olhar, ainda consciente, transmite a mistura de ódio, dor e propósito que o mantém vivo, ou pelo menos funcional. A batalha que se segue não é apenas física. Marcus incorpora sua vingança. Cada ataque é carregado de raiva contra aqueles que o traíram, Spencer e Wesker, e ao mesmo tempo, um paralelo direto com a ambição desmedida da Umbrella. A corporação tentou dominar a vida e a morte com seu poder científico. Marcus, agora fora do controle humano, encarna o resultado distorcido dessa mesma ambição. Cada investida de Rebecca e Billy é uma luta contra um ser que é ao mesmo tempo vítima e arma. Enquanto Rebecca utiliza seu conhecimento médico e estratégico para identificar pontos vulneráveis e proteger Billy, ele aplica força bruta e experiência tática para manter a criatura sob pressão. O labirinto de corredores, plataformas metálicas e laboratórios submersos transforma-se em um palco de catástrofe controlada, um duelo entre a humanidade e vingança científica. Após a derrota de Marcus e a destruição parcial do centro subterrâneo, Billy Cohen toma uma decisão crucial. Ele, marcado pelo passado, pela injustiça e pelas experiências traumáticas do dia, percebe que seu destino não pode ser mais ser reconciliado com a justiça convencional. O sacrifício dele não é apenas físico, mas moral e estratégico. Manter-se oculto, desaparecer da vida pública, preservar sua liberdade e ao mesmo tempo proteger Rebecca. Ele entende que, caso revele sua presença às autoridades, será novamente perseguido e possivelmente executado. A sobrevivência de ambos estaria comprometida. Rebecca, consciente da verdade sobre Billy, toma uma decisão igualmente decisiva. Por gratidão e respeito, ela altera seu relatório oficial da STARS, fingindo sua morte e garantindo que ele permaneça livre. Esse ato evidencia não apenas seu senso de justiça pessoal, mas também o fortalecimento da confiança do vínculo humano que se desenvolveu entre os dois durante a jornada. Aqui, o documento oficial torna-se símbolo do equilíbrio entre dever e moralidade. Com Billy desaparecido, Rebecca se volta para o próximo passo inevitável de sua missão. Seu caminho leva para a mansão Spencer, marcando a ligação direta com os eventos de Resident Evil 1. Ela transporta consigo experiências, conhecimentos e cicatrizes que a prepararam para enfrentar o próximo capítulo da tragédia de Raccoon City. A transição simboliza a continuidade da história. O que começou como uma investigação isolada
se conecta com a grande calamidade que se aproxima. Para a Tenente Rebecca Chambers, esse foi um marco do primeiro contato com o terror em sua forma mais pura. Através das investigações do trem Ecliptic Express e da explosão do centro subterrâneo, Rebecca enfrenta monstros, perigos biológicos e dilemas morais que desafiam sua formação militar e científica. Isso não é apenas sobre terror ou sobrevivência, é a construção de confiança improvável. A parceria com Billy Cohen, inicialmente marcada por desconfiança, transforma-se em cooperação estratégica e respeito mútuo. Um lembrete de que, mesmo no caos absoluto, a humanidade persiste. Assim, a evidência dos horrores enfrentados não são isolados. Cada ação, cada experiência, conecta-se diretamente com os eventos de Resident Evil 1. O final do jogo, com Rebecca partindo para a mansão Spencer, estabelece o elo, criando um ciclo completo. As descobertas de Zero explicam as origens do vírus, a corrupção da Umbrella e o surgimento das criaturas que logo se tornariam símbolos do terror em Raccoon City. Bom, esse foi o vídeo de hoje sobre o Resident Evil Zero. Se gostou, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você achou e compartilha com alguém que também curte a saga. E claro, se ainda não faz parte da nossa comunidade galáctica, aproveita e se inscreve. Dá uma olhada também nos vídeos anteriores de Resident Evil que já estão no canal. A gente se vê na próxima.